Olá pessoal, vamos dar origem a mais uma aula de microbiologia do solo, hoje dando continuidade à parte sobre o histórico. Meu nome é Nilton Moreno Sanches, eu sou professor da UFV Campus Florestal. Bem, a microbiologia do solo ela passa a ser reconhecida como um ramo da ciência apenas no finais do século XIX e início do século XX. Nessa ocasião passa a existir uma quantidade extremamente alta de artigos científicos mostrando o papel da atividade de micro-organismos no solo, não só no desenvolvimento de plantas, mas consequentemente na própria atividade humana, na presença de água, na produção animal e inclusive na própria alteração climática existente no mundo. Um evento bastante importante para a consolidação da microbiologia do solo foi a descoberta da fixação biológica de nitrogênio. Essa descoberta ela foi feita por dois pesquisadores, Hal Higel e Will Farr, onde eles conseguiram demonstrar que os nódulos presentes nas leguminosas eram responsáveis pela fixação do nitrogênio atmosférico para o nitrogênio orgânico que era utilizado como fonte de nutrição para as plantas. Apesar deles mostrarem que existe essa fixação biológica de nitrogênio, apenas alguns anos depois é que um pesquisador holandês, Martinus Beijerinck, ele conseguiu comprovar que a fixação biológica de nitrogênio ela é realizada por bactérias. E ele conseguiu mostrar isso em função do desenvolvimento de uma cultura de enriquecimento que ele mesmo promoveu. Então ele conseguia, a partir de uma quantidade bastante pequena de micro-organismos, enriquecer essa cultura, fornecendo nutrientes específicos para aqueles micro-organismos, e aí você tinha a possibilidade de isolar, de poder enxergar esses micro-organismos. A partir dessa técnica, que ele conseguiu isolar as bactérias presentes nos nódulos de leguminosas, e essas bactérias, originalmente, ele nomeou de Bacillus radicicula. Posteriormente, e até hoje, o nome atual é Rhizobium leguminossarum. Mas Martinus Beijerinck, ele foi responsável também por uma série de outras descobertas. Então, por exemplo, ele foi pioneiro nos estudos da ecologia microbiana do solo, mostrando a interação entre diferentes comunidades de micro-organismos, e a associação abiótica desses micro-organismos com o solo. Ele foi a primeira pessoa a isolar os agentes de fixação não simbiótica do nitrogênio atmosférico, então mostrando que essa fixação de nitrogênio ela não estava presente apenas nos nódulos das raízes, mas também por bactérias que não viviam em simbiose. Ele explicou como que ocorre a ciclagem de enxofre do solo. Foi responsável também por mostrar o papel de micro-organismos em outros ciclos biogeoquímicos, então os ciclos de elementos essenciais. E ele foi quem comprovou a ubiquidade dos micro-organismos. O que é essa ubiquidade? É a presença de micro-organismos em praticamente todos os ambientes. Uma outra contribuição extremamente grande de Martinus Beijerinck foi que ele descobriu que a doença do mosaico do tabaco, então a doença que causa o mosaico nas folhas de tabaco, era causada por um vírus, então ao qual ele nomeou de vírus do mosaico do tabaco. Foi o primeiro isolamento de um vírus. Em função disso, Martinus Beijerinck é considerado o pai da virologia. Na mesma época de Martinus Beijerinck, nós temos um outro pesquisador, esse é o pesquisador russo, Sergei Vinogradsky, que viveu entre 1856 e 1953, e o Sergei Vinogradsky, ele foi responsável por uma série de descobertas relacionadas à microbiologia do solo. Só colocando algumas aqui, ele foi responsável, por exemplo, por mostrar o processo assimbiótico da nitrificação, onde você tinha a amônia sendo convertida em nitrato, independente da presença de bactérias simbióticas. Ele também demonstrou que micro-organismos presentes no solo são responsáveis por um processo chamado de litotrofia ou quimioautotrofia. Foi ele também que mostrou que a oxidação do enxofre em sulfato ela ocorre no ambiente no solo, e ele aprimorou técnicas de Beijerinck para permitir um isolamento mais acentuado de micro-organismos presentes no solo. Dessa forma, ele permitiu o estudo de diferentes comunidades de micro-organismos e ele deu, de certa forma, a origem ao estudo da ciência da ecologia microbiana.
Sergei Vinogradsky também descobriu uma série de outras ações de micro-organismos no solo e, em função de todo o seu papel, ele é considerado hoje como sendo o pai da microbiologia do solo. Indo um pouco mais adiante, nós temos que no século XX, Edward Bruckner, um bioquímico, viveu entre 1860 e 1917, ele conseguiu comprovar a presença de metabolismo celular e principalmente de enzimas livres oxidantes presentes no solo. Então, que o solo ele é responsável, ele possui uma quantidade grande de enzimas ativas. E boa parte dessas enzimas, elas estão associadas a raízes. Então, nessa região aqui próximo às raízes, é onde a gente teria essa atividade enzimática. Então, Eduardo Bruckner, ele fincou um marco inicial na existência de processos bioquímicos no solo. Pelos trabalhos que ele desenvolveu, em 1907 ele ganhou o Prêmio Nobel de Química. Posteriormente, a gente tem Lawrence Hüttner, que foi quem demonstrou que o local onde existem essas atividades enzimáticas, eles estão na chamada rizosfera, que foi o termo que ele utilizou para descrever a interface da raiz com o solo. Então, aqui nós temos um esqueminha mostrando o que seria essa rizosfera. Então, aqui essa parte do solo, aqui a parte da raiz. Então, essa interface, que é uma interface de atividade metabólica, de atividade microbiana extremamente intensa, é denominada de rizosfera. Ela é dividida em 3 regiões: a ectorrizosfera, endorrizosfera e o rizoplano. Nós estudaremos isso um pouco mais adiante. No século XX também a gente tem a consolidação da utilização dos antibióticos e a gente deve muito disso a Alexander Fleming. Ele foi quem descobriu a produção de penicilina através do fungo Penicillium notatum. Então, penicilina é um antibiótico pertencente ao grupo dos beta-lactâmicos que atua na parede celular de bactérias e ele é produzido por esse fungo. Posteriormente, uma série de outros antibióticos foram descobertos, principalmente a partir de micro-organismos isolados do solo. Streptomicina, por exemplo, que é isolado de Streptomyces, foi isolado a partir da microbiota do solo. E o solo é ainda hoje a principal fonte de diversidade microbiana, aonde nós fazemos o screen para a pesquisa de novos antibióticos. A descoberta de Alexander Fleming levou ele a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina em 1945. Bem, ainda dentro do século XX, a gente tem aqui no Brasil, por volta da década de 1920, a criação do primeiro laboratório de microbiologia agrícola no Instituto Agronômico de Campinas. Então, era dentro do laboratório de microbiologia agrícola que eram realizadas as análises de microbiologia do solo. Então, a microbiologia do solo ela passa a ser uma ciência autônoma, uma ciência com grandes publicações nessa área. Inclusive, a edição dos primeiros livros de microbiologia do solo datam dessa época. Um pouco mais adiante, por volta de 1940, a gente tem a Revolução Verde. Então, essa Revolução Verde aqui no Brasil, ela se dá em função do aumento bastante alto da produção agrícola, e esse aumento ele ocorreu por causa das técnicas de fertilização, que melhoraram bastante, também pela utilização de agroquímicos para combater diferentes pragas e também pela utilização de maquinários que puderam ampliar a utilização da terra, o manejo do solo. Concomitante à Revolução Verde, nós temos também o aumento da agricultura orgânica, que de certa forma ela vem exatamente para contrapor essa Revolução Verde, aonde parte do princípio de que a produção agrícola ela não precisa ser baseada nessa metodologia aonde o uso de agroquímicos principalmente e o impacto sobre o solo tem que ser tão grande. Por volta de 1970, a gente tem o advento da tecnologia de DNA recombinante, aonde passa-se a ser possível a manipulação de genes, e aí a gente tem a capacidade de criar os primeiros organismos transgênicos que também vêm causar uma revolução bastante grande na agricultura, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ainda no século XX, aqui no Brasil, a gente tem a descoberta de uma série de bactérias envolvidas com a fixação associativa do nitrogênio. Uma pessoa se sobressai dentro desse cenário, que é a pesquisadora Johanna Dobereiner, uma pesquisadora naturalizada brasileira, e eu gostaria de passar um pequeno vídeo para a gente conhecer um pouco mais a respeito dessa história dessa grande mulher.
Johanna Dobereiner foi pioneira no estudo da biologia do solo. Formada em Munique, veio para o Brasil em 1948. Foi pesquisadora do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícola e descobriu que a associação entre plantas e bactérias fixadoras de nitrogênio diminuía ou eliminava o uso de fertilizantes na produção agrícola. Sua importante descoberta garantiu alimentos mais baratos e saudáveis para milhões de pessoas. O trabalho de Johanna Dobereiner foi reconhecido e em 1997 ela foi indicada ao Prêmio Nobel de Química. Considero que o maior desafio da humanidade é vencer a fome. Bem, eu vou deixar para vocês um outro vídeo a respeito da vida da Johanna Dobereiner. Eu gostaria que vocês assistissem também. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.